E aí, lá, vamos começar! Hoje tem musiquinha, hoje né? tem musiquinha. Aguarde e confira até o final, que hoje tem cantoria. E a gente está na aula 4 de função Aula 4 de função quadrática. Né? E agora, né, e é legal porque assim, as aulas por si, elas já vão dando um encaixe na aula seguinte. Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre aquela curva da parábola, onde ela muda o seu sentido. E a gente falou de um pontinho que tinha um lugarzinho específico, que a gente não estava nem querendo comentar muito o nome, mas quando chegamos na revisão, lá tinha no mapa mental, né? O tal do vértice da função. Então, como a nossa função ela é do segundo grau, ela tem como gráfico uma parábola, então ela vai ter um ponto de inversão do movimento, né? Isso. Se ele vinha decrescendo, naquele momento ele passa a crescer. Se ele vinha crescendo, naquele momento ele vai decrescer. Isso. Então, de toda forma, hoje a gente faz um estudo desse ponto, porque esse ponto ele é muito importante também graficamente. Claro, não deixando a importância do que estudamos na aula anterior, que foi a parte do delta, que já nos indica as raízes, né? O que mais? Foi muito legal porque nós começamos relembrando que para resolver a equação é delta, e aí chama-se de zero da função, porque a gente zera o y e acha o delta. Aí numa outra aula, nós falamos assim, Bhaskara, desculpa, tá? Mas nós conseguimos encontrar as raízes sem o delta. Outros meios. E aí o Bhaskara falou pra gente assim, falou, beleza então, então vamos lá na próxima aula. E agora? Para você discutir sobre as raízes, você consegue discutir sem o delta? Não, aí também não. Aí nós ficamos assim, Bhaskara, é verdade. Nós conseguimos achar as raízes, mas às vezes um exercício ou um problema nos pede só para falar assim, quantas raízes tem? Aí eu tenho que saber do delta. Outras coisas que estudamos foram os coeficientes, né? O A, o B e o C, que tem um papel importantíssimo para a nossa função quadrática, né? O A indica a concavidade, né? Carinha feliz ou carinha triste, quem diz é o A. Quem diz é o A. O A positivo deixa eu te falar, se eu falar para vocês que durante muito tempo, nas minhas aulas, eu sempre dizia A maior que zero, função crescente. Né? A menor que zero, função decrescente. Depois, um aluno me instigou, falou assim, professor, mas crescente não vai para... mas aqui não está indo para baixo? Eu falei, vamos olhar então. Aí eu fui atrás do livro. E realmente é um equívoco nosso, porque a gente vem da função afim. Crescente e decrescente a gente tem o hábito vem da função afim, não é? Né? E quando chega na função quadrática, a função se comporta das duas maneiras, por quê? Porque tem um quadrado, e no quadrado, se é negativo, fica positivo, se é positivo, continua positivo. Então aí o mais correto é dizer que a concavidade está voltada para cima ou para baixo. Perfeito. Vimos também que o C é o nosso termo independente, aquele pontinho que toca o eixo Y. Só ele toca no eixo Y. As raízes tocam o eixo X, mas o nosso C toca o eixo Y. Então quer dizer que a parábola ela pode tocar nos eixos até 3 vezes. Se tiver 2 raízes, toca 2 vezes no eixo X e uma no eixo Y. Se tiver uma só raiz, toca uma vez no eixo X e uma vez no eixo Y. No eixo Y sempre vai tocar, sempre não vai ter vez. Como ter esse... Mesmo que seja na origem, né, no zero. Isso Perfeito. Mesmo. E aí, claro, né, e o nosso B indica, depois desse momento, então, do C, que tocou o eixo Y, ela está crescendo ou ela está subindo ou ela está descendo? Se estiver descendo, o nosso B negativo. Se estiver crescendo, o nosso B positivo. Então, toda essa análise foi feita na aula anterior. Foi bom aqui a gente resgatar essas informações, porque hoje a gente vai trabalhar 2 tópicos. Isso. Nós vamos estudar o vértice da parábola, então a gente vai, né, fazer esse detalhamento desse ponto especial para a gente. E também, lembra que lá na função afim a gente fez um tal de estudo do sinal? Sim. Onde a função era positiva, onde era negativa. Então, para a função quadrática também faremos o mesmo, tá? Mas vai ser um pouquinho mais complicado, porque ela faz assim. Isso, e aí, né, mas vamos chegar lá. Vamos lá. Aí, olha só, esse remember que nós fizemos aqui em 5 minutos é o que vocês devem fazer quando chegam em casa. É verdade. Né? De olhar, o que eu estudei hoje? E olha, vocês, da mediação tecnológica, vocês têm uma vantagem com relação a outros estudantes que não usam a mediação da tecnologia para estudar. Porque vocês têm somente módulos de aula, e geralmente são 2 módulos de aula por dia, e vocês ainda têm a vantagem de, na dúvida, correr no YouTube e olhar. O que o professor falou mesmo lá? Você dizer, na dúvida não ultrapasse, não? Não, na dúvida você vai atrás. Porque fala assim, nossa, o professor falou um negócio muito interessante na aula ontem. Peraí, mas eu não estou lembrando. Deixa eu ir lá na aula. E aí você vai relembrar.
E aí é importante que você faça essas anotações que nós falamos agora do que foi estudado, para você não perder o rumo. Isso, e nós já estamos há 6 minutos introduzindo. De 3 aulas. 3 aulas em 6 realmente, minutos. Realmente. Um mapa mental. Um mapa mental. Vamos na aula de hoje, então, aula 43.1, traz com a gente alguns assuntos. Vamos lá, ainda falando da função quadrática na sua parte 4. Vamos falar do vértice da função, né, o vértice da parábola e também vamos falar do estudo dos sinais. Então se liga na dica, aula 43, o vértice da parábola. E esse vértice, né? Afinal, o que é o vértice? Já comentamos, né, com vocês, então, que o vértice é aquele pontinho de mudança de movimento, né? Mudança Aquela do curva, sentido, né? Aquela curva mudança que do faz. sentido do movimento. Mas agora a gente mostra e explica direitinho para vocês, certo? Ok. Então vamos lá. No estudo da função quadrática, aprendemos que o seu gráfico é uma parábola. Pronto. Então aqui é meio Primeiro que uma passo. revisão, é uma parábola. As raízes determinam os pontos que o gráfico corta o eixo X. Acabamos de falar tudo isso para eles, né? O que mais? Corta o eixo Y em apenas um ponto. Quem? E esse ponto é o nosso ponto, o nosso termo independente da função, que é o C. Aham. E agora veremos o tal do vértice da parábola. Então, olha aqui, ó, todos esses fatores que foram falados aqui com vocês são importantes e são relevantes, né? Os coeficientes, o valor do delta, mas o vértice também tem a sua importância. Beleza. Então já sabe, vértice é aquele pontinho, né? Que faz Quando a gente fala de gráfico, nós estamos falando de pontos no plano cartesiano, Isso. né? O vértice também é um ponto, ele não deixa de ser. Então, o vértice também é um ponto. No plano cartesiano, vai ter um valor para x, vai ter um valor para y, como qualquer outro ponto, né? Só que ele traz algumas informações com relação aos coeficientes também. Isso. Ele faz uma ligação, né? E aí, olha só, né? Vamos imaginar que você está em casa e, de repente, você olha no pé de manga e tem uma manga lá, madurinha, deliciosa, tá ali no ponto. Você pega, né? Você tem todo mundo que tem um pé de manga em casa. Agora eu lembrei da música, porque eu tô sempre lembrando de música, né? Da manga rosa eu quero gosto. Isso, e a manga rosa, aquela manga linda, linda, linda. Aí, de repente, você pega a sua vara, que você preparou lá com uma garrafinha na beira para pegar a manga e não derrubar, e ela não alcança. E você fala, ok, então vamos usar a estratégia. Ó, você fica aqui embaixo, vamos jogar chinela para derrubar a manga. Fiz muito isso lá no Forte Príncipe, no Forte, derrubando manga. Você joga. Quando você joga a sandália, ela vai, e você quer acertar a manga. Ela vai chegar num ponto máximo. Esse ponto máximo tem que ser a altura da manga. Só que quando chegar lá em cima, ela vai voltar. Isso. E se nós ela observarmos... faz uma parábola. Faz uma parábola. O chinelo faz uma parábola, né? E essa manga é o ponto máximo, é onde eu quero acertar. É o vértice. É o vértice da função. Top, gostei. Gostei, já lembrei da musiquinha e gostei do exemplo, né? Aqui a gente está sempre associando a nossa realidade. Então vamos lá estudar um pouquinho mais sobre esse vértice. Olha lá. Então, como já falamos, agora é o momento de estudar o vértice da parábola. O vértice da parábola é o ponto em que a parábola atinge o seu valor máximo ou o seu valor mínimo. E isso quem determina é a concavidade da parábola. Mas é claro, né? Como assim? Vamos ver os exemplos? Olha que legal, hora de anotar. Olha, gente, tem que anotar, gente. Tô dizendo, tem que ter essa anotação, porque senão você vai ficar perdidinho. Olha, teve uma aluna, Maria Clara, né? Nós temos que ver aí a escola que ela é, não sei. Maria Clara, de uma das escolas aí, vamos já comentar que o mandou um vídeo dos cadernos, que caderno organizado. Lindo. Então, olha lá, esse é o momento de estudar o vértice da parábola. Então, tem duas situações. Quando a concavidade é para baixo, nossa função vai ter ponto de máximo. Estamos arrancando a manga, jogamos a sandália, foi lá na altura máxima. Subiu, chegou no máximo que pôde, desceu. Então, estava subindo, voltou descendo. Isso quando a concavidade é para baixo, ou seja, um A menor que zero. Carinha triste, né? Isso. Carinha triste vai ter o ponto de máximo. Beleza, certo? Beleza. Anotaram? Vértice da parábola, carinha triste, ponto de máximo. Já na carinha feliz, concavidade para cima, nós vamos ter ponto de mínimo. É lógico, né? Olha lá, ela vem decrescendo e ela vai subir, crescendo. Então, a concavidade para cima, ela tem ponto de mínimo. Beleza. Legal? Concavidade para baixo,
ponto de máximo. Concavidade para cima, ponto mínimo. Ponto e aí mínimo. o Enem, ele gosta de usar esses exemplos, né? Nas provas do Enem, ele usa muito desses exemplos. Por exemplo, na última prova do Enem, em uma das últimas provas do Enem, ele fala de um jogador de vôlei que tem um saque viagem, né? O saque viagem é aquele saque que vai um pouquinho mais alto, e só que ele vai jogar um campeonato em que as quadras, né, têm alturas diferentes. Então ele pergunta assim: em qual dessas quadras será possível esse aluno, né, efetuar esse seu saque viagem? Aí olha só que legal, eu preciso descobrir na função qual é a altura máxima que ele vai arremessar quando ele sacar a bola, e com essa altura máxima eu vou olhar em qual das quadras ele pode executar essa jogada. Uma jogada simples, mas que, se não me engano, em uma das Olimpíadas fez a diferença, porque que a jogadora brasileira era tão boa que ela jogava a bola tão alto, que eles ficavam perdidos. Vai cair aonde? Vai cair aonde? Quando vinha, é interessante. E o Enem cobrou a questão. E é só calcular o vértice. Só isso. Só calcular vértice. Então, o vértice também tem uma equaçãozinha, vamos dizer assim, uma fórmula então, mais uma para o x-vértice e para o y-vértice. Então, anota. Você viu onde é a escola da aluna? Não, ainda? Não, ainda não vi, mas vamos ver, A gente vai ver, tá? Uma aluna muito organizada, diz que nessa sala tem outros, tá? Que são organizados. Eu imagino aí que mediação tá cheia de gente, né, caprichosa, gente dedicada, que organiza o caderno, né? Coloca lá todos os tópicos da aula. A gente já falou uma página, não precisa muita coisa. Tópicos, coisas mais importantes. Gostei muito que, além do capricho, né, na organização, aquele caderno, quando você abre, você já para olhar, porque parece que ele foi impresso, né? Só que uma outra coisa que me chama muita atenção é que ela tem no caderno todos os quiz, ela tem todas as atividades. Eu estava olhando lá, passando. Com certeza isso não foi feito só durante a aula, porque não dá tempo, né? Então ela gasta um tempo a mais se dedicando, e em casa, olha o vídeo novamente e completa aí os seus estudos. Porque só na aula, às vezes, né? A aula, o vídeo vai passando, a gente deixa um tempinho aqui mais para uma anotação mais rápida, mas para fazer todo aquele apetrecho todo, com certeza ela estuda em casa, de certeza, certo? Vamos lá então agora falar um pouquinho mais do vértice. Então, o vértice ele vai ter pontos de máximo ou de mínimo, né? Da função quadrática. Isso é determinado através de alguns valores, tá? E aí a gente vai mostrar para você a utilidade dele nos contextos mais diversos e também como encontrar através de uma equação, certo? Beleza. Olha lá que bonitinho. Concavidade para cima e concavidade para baixo. Olha lá. E muito satisfatório dançando... fazendo toda uma performance. Concavidade para cima, temos ponto de mínimo. Aqui, ó. Ele vai dar uma Olha que legal, o carinha feliz, né? Sorridente. E aqui, ponto de máximo, tá? Perfeito. Fechou? Fechou. Vamos lá, então, agora falar um pouquinho sobre a equação que gera um x-vértice e um y-vértice. A gente não disse que ele é um ponto do plano cartesiano? Sim, O vértice também é um ponto do plano. Então, ele tem x-vértice e tem y-vértice. Como que são as equações, então? Bom, a equação do x-vértice é menos b dividido por 2 vezes o valor do a. Eita. Menos b dividido por 2 vezes o valor do a. E o y-vértice? Menos delta dividido por 4 vezes o a. E esse a e esse b, da onde que saem? Da função, dos coeficientes. Os próprios coeficientes da função? Isso. E esse delta é quem mesmo? O delta é o b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então pronto, né? Então não temos mais dúvida, né? O x-vértice e o y-vértice é dado por essas equações que a gente tem aqui e... claro, né, envolvendo de novo os coeficientes da função. Por isso que lá no comecinho de tudo a gente sempre disse o quão importante é saber quem é o A, saber quem é o B e saber quem é o C, porque a gente está sempre precisando. Né? O legal também é que na aula nós apresentamos o delta e logo depois demos uma possibilidade de encontrar as raízes quando as equações forem, por exemplo, incompletas ou usando o sobreproduto. Sim. Só que nós destacamos, olha, é importante eu saber fazer o método simplificado, mas eu tenho que conhecer o delta, porque eu vou precisar. E aí, deixa eu te falar, lembramos da escola. Lembrou? Pedro Vieira de Mello, primeiro ano. E a aluna é Maria Clara, né? Maria Clara da escola Pedro Vieira de Mello, primeiro ano, mediação tecnológica. Caderno
top, top, top. Lindo, lindo. Por enquanto, mesmo. a professora presencial nos mandou um vídeo, aí a gente fica mais limitado de colocar aqui. Mas a hora que ela mandar a foto, aí a gente coloca nos slides, O que a gente tá? pode fazer? Se os alunos quiserem ver o caderno, né, a professora presencial da Escola Pedro Vieira Mello pode autorizar que os outros professores peguem o vídeo e repassem no grupo, para vocês olharem. Não é para você ficar assim, mas é muito não sei o que. Não, é para você entender que, às vezes, só de estar organizado, não precisa ser igual. Mas você destaca, você sublinha ali, ó, matemática, função. Você sublinha a função, passa ali de vermelho, para dar um destaque. Tudo que vocês enviarem pra gente, agora as fotos, né, estão chegando, as fotos a gente vai começar no finalzinho da unidade 2 e unidade 3 a gente vai lançar as fotos dos alunos nas aulas, mas tudo que vocês mandam pra gente, a gente vai procurar uma maneira de colocar aqui também, tá? Então, se mandar foto de caderno, mandar foto de atividades, a gente vai expor aqui, comentar e salientar, homenagear vocês, tá bom? Beleza. Vamos lá, então, falando do vértice, então, olha lá, no vértice da parábola, então, a gente tem para o x-vértice menos b sobre 2a, e para o y-vértice menos delta sobre 4a. Importante legal, né? ressaltar que, geralmente, né, não vai ser sempre, mas geralmente o vértice vai ser um ponto localizado no quadrante. Né? Nós temos um caso específico que é quando, por exemplo, o delta é 0. Esse vértice toca no eixo x, e quando a função é ax ao quadrado, não tem nem b nem c, o vértice corta no ponto 0, 0 na origem. Né? Mas em outros casos, o vértice sempre vai ser um ponto localizado em um dos 4 quadrantes. Vamos lá praticar um pouquinho, então? Vamos de exemplo. O que diz aí? O valor mínimo da função... Opa, já falou de valor mínimo, não é? Da função x ao quadrado menos 6x mais 3. Mais 5. Mais 5. Então temos que calcular o delta. Certo? Não, aí porque assim, ó, ele tá falando valor mínimo, né? Vocês viram que aqui as respostas tá com y? Mas como é que eu sei se eu vou calcular o x-vértice ou o y-vértice? Aquele que é valor mínimo é o y, né? Com certeza em y, porque as respostas já estão em y, certo? Certinho. Então, vamos lá. Quem é o A? O A é 1. É 1, muito bem. Quem é o B? O B é menos 6. Menos 6. E quem é o C? É mais 5. Aí só uma informação legal aqui, tá? Valor mínimo é porque o A é positivo e a parábola tem concavidade para cima. Sim, com certeza. Concavidade para cima, né? A gente já sabe que é valor mínimo aqui embaixo, ó. O y-vértice, então, ó, da nossa equação aqui, ó, é dado por menos delta sobre 4 vezes o A. Só que aí, primeiramente, a gente tem que achar o delta, né? Vamos achar o delta aqui no cantinho? Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Delta é igual. Quem é o B? Menos 6 ao quadrado, né? Peraí, deixa eu dar uma melhoradinha aqui. Isto. Menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 5, beleza? Quem é o delta? Menos 6 ao quadrado. 36. Positivo. Menos. Isso. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 5? 20. 20. 36 tirou 20, 16. 16. Só que aí aqui eu quero quem? Menos delta, né? Então é menos 16 sobre 4 vezes o A. Quem é o A? 1. Então vamos lá aqui, ó. Então meu y vai ser menos 16 dividido por 4. O y-vértice, né? Y-vértice, isso. E aí, o meu y-vértice, então, vai ser menos 16 dividido por 4, menos 4. Beleza? A alternativa correta é a letra D. Viram como funciona? Olha aí, legal, né? Tranquilão. Aqui temos a equação, aqui o A, o B e o C, e aqui tinha ele todo prontinho aí, eu acredito. Mas deixa eu só deixar, a gente construiu com vocês, mas tinha ele pronto aqui. Vamos lá, vamos mostrar aqui para vocês, ó. Quem é o A, o B e o C? O delta, né, substituiu. Olha aí que legal, achamos o delta 16 e, claro, o y-vértice é menos 4. Foi prontinho para vocês também essa aí, tá? Ok. Beleza? Beleza. Letra D. Certo? Vamos outro exemplo? Vamos. Vamos lá. O valor máximo da função y igual a menos x ao quadrado menos 10x mais 11. Agora, valor máximo significando que o A é negativo, né? Sim, se o A é menos 1 negativo, nós temos aí a concavidade para baixo. Então, temos um ponto de máximo. Do mesmo jeito, precisa do y-vértice, que é menos delta sobre 4 vezes A, né? Vamos lá, vamos achar o delta aqui separadinho? Bora. Quem é o delta? B ao quadrado. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Quem é o B? O B
é menos 10. Menos 10 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é menos 1, vezes o C, que é 11. Vamos lá. 10 ao quadrado, 100. Menos com menos, mais, né? Aqui vai ter um jogo de sinal, menos com menos, mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 11, 44. Então, o nosso delta é 144. Beleza, agora eu consigo vir substituir aqui, certo? Então, menos delta, que é 144, dividido por 4 vezes o A, quem é A? O A é menos 1. Y vértice vai ser quem? Menos 144, dividido por menos 4, né? 4 vezes 1. Isso. Menos com menos vai dar positivo, 144 por 4. Vai dar 25. 3 vezes 4, 12, sobrou 2, vai dar 30 e... 2, 24, 36. 24 por... Isso, por 4, 6. 36 é o nosso Y vértice. Certo? Certinho. Legal, né? Muito Mais bom. um exemplo? Vamos lá? Olha que legal. Agora a gente tem condição de falar mais coisas ainda, né? A nossa agora função... temos aqui a função. Isso. Vamos lá. Temos uma função aqui com os nossos valores. Quais os zeros da função? Quais são as raízes? Bom, as raízes, aí você lembra, raízes são os pontos que tocam no eixo Y. Isso. Tocou no eixo Y. Não, raízes são os pontos que tocam o eixo X. Desculpa, eixo X. Tá. Tocou no ponto 0 então, e no tocou ponto aonde? 6. Em 0 e 6. Aí, ó. 0 e 6. São as Essas raízes. são as raízes, os zeros, né? Perfeito. Depois, o sinal do A. O sinal do A... A concavidade dá para baixo é negativo. Isso. Então, se temos a concavidade para baixo aqui, ó, o A é negativo. Certo? Agora, as coordenadas do vértice. Agora a gente consegue ver quem é o vértice lá, azulzinho. Olha lá, que legal. O vértice está aqui, ó. Né? 3 então, e 9. 3 para X, 9 para y. Coordenadas do vértice. Beleza. O valor do coeficiente C. O C é onde toca o eixo X, né? Tocou o eixo X, tocou no ponto eixo 0. Y. Hoje a gente tá meio... Né? É onde toca o eixo Y. Beleza? Beleza. É 0, né? E a letra E? O sinal do coeficiente B. Depois do toque no eixo Y, vai indo para cima. Se está indo para cima, ele é positivo. Positivo. Porque depois que passou, olha ali, ó, vamos pegar um amarelinho aqui. Depois que passou ao nosso ponto C, o que fez? Cresceu, né? Se cresceu, o nosso B é positivo. Certo? Certinho. Olha aí, que monte de informação, né? Agora, com um simples gráfico desse, a gente consegue um tanto de respostas, né? A gente olha para o gráfico e agora a gente já sabe um monte de coisa. Então, a gente tem condição de dizer agora o sinal... Aqui nem falamos do delta, mas o delta... Tendo duas raízes, a gente é maior que zero, maior que zero, positivo, né? Então agora é olhar para o gráfico e ter uma série de respostas, né? Perfeito, que bom, né? Perfeito. Mais um pouquinho aqui, ó, Agora... não esqueça, né? Então a gente tem aqui, vai ficar um pouquinho, né? Quando a concavidade é para baixo, a gente tem o mínimo da função aqui, mínimo da função, concavidade para baixo, vértice, né? Ponto mínimo. Agora, se temos o máximo, é porque a nossa concavidade é para baixo. Beleza. Né? Aí fala do valor do A, né, que é positivo, que é negativo. Então, são detalhes que a partir de agora você vai anotando. Por quê? Porque agora nós fechamos a parte de função. Falamos dos vértices, que é a curvatura. Falamos das raízes. Falamos do ponto de interseção. Falamos do comportamento do B depois que toca no eixo Y, no valor do C. Falamos das características do ponto A, demos exemplos para vocês de coisas práticas do dia a dia, onde nós usamos a parábola. Né? E hoje, com a modernidade, né, e com a alta do curso de arquitetura e também urbanismo, né, aquela questão de deixar a cidade mais com design mais bonitinho, o que mais temos são essas aplicações. Porque eu lembro que há muito tempo a gente estava assim, não, aqui o pedreiro fala, não, aqui para fazer a amarração aqui tem que ser 90 graus, tijolo com tijolo aqui 90 graus, porque senão não vai amarrar, não vai segurar. Hoje a gente vê paredes que fazem aquelas curvas assim, você fala assim, mas e os 90 graus? Né? E a amarração ficou aonde? Então são coisas vão evoluindo, né? Isso. Mas para fechar mesmo o assunto, ainda falta só um detalhezinho, tá? O estudo do sinal. Assim como a gente fez na função afim, a gente faz aqui na função quadrática. Eu tô vai precisar das raízes. Eu tô com uma dúvida. Vai precisar da concavidade. Eu tô com uma dúvida. Eu tô com uma dúvida. Porque no eixo, no função afim, cortava e tinha um ponto. Aí para trás positivo, para frente negativo. Não, para frente positivo, para trás negativo. Se fosse crescente, ao contrário. Mas agora vai tocar... E quando não tocar no eixo X? Mas é isso que a gente vai mostrar para eles. Mas vamos lá. Tem características? Tem tudo isso. Então vamos lá. O estudo do sinal agora da função quadrática. Olha lá.
Então, quando a gente fala de estudo do sinal, é de acordo com as análises feitas, né, com tudo que a gente já estudou, a gente vai conseguir, então, fazer essa análise dos sinais, tá? Os sinais de uma função quadrática são estudados por meio de análise do coeficiente A, que a gente vai precisar, né? Ou seja, a gente precisa saber se essa parábola tem a concavidade para cima ou para baixo, e a gente vai precisar do delta também, né? Beleza. Beleza? Vamos no passo a passo? Passo a passo. Passo a passo, é hora de dar a caminhada. Passinho do tubarão. Tubarão. Vamos lá, no primeiro passo, o que a gente faz? A análise da concavidade, ou seja, vamos ter que ter o esboço do gráfico. A concavidade, vocês sabem, né, que é o gráfico. E quem dá esse comando aí? É, né? O valor do A, o coeficiente A. Beleza. Então, dada a função f de x igual a menos 3x² mais 12x menos 9, vamos lá, quem é o A? O A é menos 3. Menos 3, ó. Quem é esse A? É positivo ou negativo? Esse A é negativo. Então, a concavidade é para baixo. Muito bem, para negativo. Baixo, né? A negativo, concavidade para baixo. Então, a gente já sabe. Segundo passo. Segundo passo, encontrar as raízes, os zeros da função, para saber onde que essa parábola vai tocar no eixo x. Tá, e encontrar as raízes a gente pode encontrar de diversas formas, né? Isso, agora aqui, ó, você não precisa ficar amarrado ao delta, tá? Você pode ir por outros caminhos, não precisa ficar amarrado ao delta. Tá faltando uma informação. Faltou um pedacinho, né, de cima ali, do b ao quadrado. Menos 4ac e todo o processo aqui, né? Vamos colocar delta igual a b ao quadrado 12 menos 4 vezes menos 3 vezes menos 9. Vamos lá, vamos acrescentar aqui, que eu não sei porque que sumiu o negocinho. Delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. E o delta é o b ao quadrado, que é 12. Vai dar o 144, menos 4 vezes o a, que é menos 3, vezes menos 9. Menos com menos mais com menos menos. 3 vezes 4, 12, 12 vezes 9, 108. Beleza? Beleza. Então, achamos o valor de delta. Mas encontrar as raízes, a gente pode encontrar de outras formas, tá? Sim, Soma e produto e tudo mais. Beleza? Ainda calculando as raízes, né? Achamos que o delta é 36. Então, vamos fazer todo o x1 e x2. O processo aí para achar o x1 e o x2. Beleza? Beleza. Encontramos as raízes, esse foi o segundo passo, né? Perfeito. Beleza? Então, encontramos as raízes, x1 e x2. Uma vez que a gente encontrou as raízes, o terceiro passo faz o que mesmo? Nós vamos esboçar o gráfico, vamos fazer o esboço gráfico. Então agora é hora de montar o esboço, né, do gráfico, né? A menor que zero, olha lá, a gente já sabe que o A era negativo, era menos 3. Temos uma concavidade para baixo e vamos marcar os pontos de interseção com o eixo x, ó. Lembra que é o que nos interessa? Lembra lá na função afim, desse mesmo jeito? 1 e 3, beleza. Top, né? E aí, claro, né? Para isso se dar o desfecho final, agora sim a gente faz o estudo dos sinais. Isso, agora sim a gente faz o estudo do sinal. Ou seja, vamos lá, parte acima do eixo x, positiva. Parte abaixo do eixo x, negativa. Do mesmo jeito que foi feito na função afim. Tá? Os números que estiverem, né? Ou a parte da reta, da parábola. Vamos melhorar. A parte da curva da função, daquela reta que nós fizemos. Que pode ser uma reta, aqui no caso é uma parábola. Que estiver acima do eixo x, ela é toda positiva. E aqui, acima do eixo x, nós temos justamente aquela partezinha da curva, né? Onde tem um vértice ali, ó. Sim, o vértice está aqui, né? Olha lá. E essa parte positiva fica acima do eixo x. A parte negativa fica para baixo, certo? Certo. Então aqui a gente pode tirar o desfecho na conclusão. Onde a função é positiva? Entre 1 e 3, ó. Ela é positiva entre 1 e 3. Onde ela é negativa? Antes do 1 e depois do 3. Perfeito. E onde ela é nula? Nas raízes, né? No 1 e no 3. No 1 e no 3, que são as raízes. Isso aqui é o estudo dos sinais. Se você fizer esse esboço gráfico aqui, que é o nosso quarto passo, e o exercício perguntar qualquer coisa, você já sabe responder. Isso mesmo. Com isso, o estudo do sinal ficou top, ficou fácil, né? Claro que é hora de praticar. Então, vamos botar a mão na massa? Vamos fazer um aí para a gente internalizar o assunto? Bora. Vamos lá. Tá, nós temos ali, ó, a função x ao quadrado menos 4x mais 4. Primeira coisa que nós fazemos aqui, tá? É encontrar os coeficientes a, b e c.
temos que saber quem é A, quem é B e quem é C. Beleza. Aqui a gente primeiro vai analisar somente o A para ver a concavidade, né? Beleza, o estudo positivo. do sinal parte do princípio que o passo 1 é analisar o valor de A, né? O A é 1? Isso. A é positivo? Maior que zero. Beleza. Então a concavidade é para cima. Beleza. Vamos achar as raízes? Bora. Então agora a gente vai precisar do A, do B e do C, que o professor Maurício falou. Quem é o A, quem é o B e quem é o C? Né? O A é 1, o B é -4 e o C é 4. Então, beleza. Fazendo os devidos cálculos, como a gente já está acostumado, chegamos à conclusão que o nosso delta é zero. Olha que legal. Delta zero. Então, aí a gente já sabe que se o delta é zero, o que acontece? O nosso delta não é um informante da função? Isso. Vai ter só uma raiz. Vai tocar no eixo X somente uma vez. Só uma vezinha. Ah, só uma vezinha. Então, já vamos trazendo para a nossa realidade aqui, né? Vamos continuar. Então, continuando o processo, delta é zero, vamos achar x1 e x2. Isso. Lembra que eles são iguais? x1 é igual a x2, que deu 2. Deu 2. Beleza. Agora vamos esboçar isso tudo, né? Olha lá que bacana. A maior que zero, x1 igual a x2. Então, deu só um ponto, só um corte. Aqui, olha só, isso que eu falei que eu estava na dúvida aqui, nós não temos valores para baixo do eixo X. Ah, então quer dizer que a função é toda positiva? Toda olha positiva. lá que legal, surgindo a positividade da função, olha lá. Toda positiva. Só não é positiva no 2, porque no 2 ela é nula, né? É a raiz da função. Olha lá que legal. Então a função é positiva para os valores menores que 2 ou valores maiores que 2, certo? Beleza? Certinho. Tudo bem? E aí, vamos fazer outro? Bora. Bora! Então vamos fazer o estudo do sinal dessa aqui agora. Menos 2x ao quadrado, opa, é menos 2x ao quadrado, menos 7x, menos 5. É menos ou é mais? Aqui É tá menos, mais, é menos. aqui tá menos. Ixi, aqui ela tá toda invertida. O 5 tá positivo aqui. Mas é a primeira mesmo, menos. Mas vamos escolher uma só, né? Por conta do tempo, né? Isso, é só uma. Se são Foi duas, só essa uma aqui. Vamos lá. Primeiro passo, vamos encontrar o nosso A, né? Quem é o A? O A é menos 2. O A é menos 2. Então nós temos um A negativo, Menor certo? que zero, perfeito. Um A negativo, o que a gente vai fazer? A gente vai dizer que a concavidade vai ser para cima. Negativo Aberta para para baixo, isso. Vai ter ponto de máximo. Para baixo. Tá? Depois eu vou precisar das raízes, né? Se fosse uma com o A valendo 1, a gente podia ficar mais fácil assim usar o somaproduto, né? Mas isso. Vamos fazer pelo delta aqui, tá? Delta é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, né? Então, quem é o delta? Vamos lá, quem é o B? Menos 7 ao quadrado, menos 4 vezes o A. Quem é o A? Menos 2. Menos 2. Vezes o C. Quem é o C? Menos 5. Então, delta vai ser igual. Menos 7 ao quadrado, 49. Menos com menos, aqui tem toda uma regra de sinal, né? Menos com menos, mais com menos. 2 vezes 4, 8. 5 vezes 8, 40. Então, nosso delta deu 9 positivo. Certo? Certinho. Bora ver? Vamos lá colocar agora no nosso Bhaskara. Menos B, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2 vezes o A. Então, x é igual a menos B. Quem é B? O B é menos 7. Vai ficar 7. Mais ou menos a raiz de 9, sobre 2 vezes o A, que é menos 2. Então, vamos lá. Menos com menos vai dar mais, né? Vai dar 7. Então, vamos usar outra folha. Isso, aí faz assim, ó. Essa 7. Outra função aqui de cima, que tem os mesmos números, só que com sinais diferentes, vocês vão tentar fazer sozinhos depois, tá bom? Beleza. Aí vamos menos continuar. Com menos vai dar mais 7. Mais ou menos 3. A raiz de delta, que é 3. Opa, ficou outra coisa. Dividido por menos 4. 3. Ah, tá difícil. Vou botar no azulzinho. Menos 3 dividido por 2 vezes menos 2. Menos 4. Menos 4. Daqui a gente vai tirar x1 e x2, né? O x1 com a parte positiva, 7 mais 3 dividido por menos 3, por menos 4. 7 menos 3 dividido por menos 4, certo? Certinho. 7 mais 3? Dá 10. Dá 10. Dividido por menos 4 vai ficar menos 2,5. É, isso, menos 2,5. Ou a gente deixa na fração também, não tem problema. Porque para colocar na reta é melhor o número, né? Mas a fração também vai botar o esboço, né? Aqui é só o esboço do gráfico. Na verdade, eu acho que a que a gente quis fazer era essa aqui, tá? Que o valor não ia dar quebradinho assim. 7 menos 3? Vai dar 4. Vai dar 4 dividido por menos 4, vai dar menos 1. Então, temos as raízes aqui, né? Temos essa e temos essa, certo?
Vamos agora fazer o esboço do gráfico, né? Nós precisamos apenas do eixo X, tá? A nossa concavidade tocou em 2 pontos. Em -2, em -2,5 e -1, né? Então, temos aqui menos 2,5 e temos aqui menos 1. É as nossas raízes, tá? Como que a gente viu? Concavidade para cima ou para baixo? Aberta para baixo. Isso, concavidade para baixo, ponto de máximo, né? Então, ela vai fazer esse processo aqui, certo? Então, ponto de máximo, né? Onde ela é positiva? Para valores acima do eixo X. Onde ela é negativa? Para valores abaixo do eixo X. E onde ela é nula? Nas raízes. Em 2,5 negativo e em 1 negativo. Certo? Certinho. Legal, né? Então, olha aí, o estudo do sinal, ele faz todo esse processo, né? A gente verifica direitinho onde a função é positiva e onde ela é negativa. E aí ficou aqui uma para vocês treinarem, tá? E vocês vão perceber o seguinte, nessa daqui que ficou para vocês, a única coisa que vai mudar é a questão dos sinais das nossas raízes e da concavidade da parábola, mas os números serão os mesmos, tá? 2,5 e 1, só que com sinais diferentes por conta do sinal que tem lá na função. E, como nós falamos de arquitetura, urbanismo, modernidade, temos aqui uma igreja que não é tão nova, ela não é tão novinha, mas olha a estrutura dessa igreja. Parabólica, né? E eu tô vendo uma reta também. Né? Também tem aqui. Uma função constante aqui, ó. Uma função constante. Legal, né? Se nós fôssemos esboçar um gráfico aqui, ia ficar uma parábola, uma reta, ainda tem lá uma inclinaçãozinha do outro lado, lá, ó. É verdade. Bem legal, top, né? Top. Então, a pura aplicação, a gente consegue visualizar a função quadrática aplicada aqui, né? Na construção civil. Daí, quando você pensar assim, quando que eu vou usar delta na minha vida? Você pode pensar, pode ser que eu não use nunca. Pode ser que a única função dele seja eu aprender e fazer a prova. Pode ser. Mas pode ser que, de repente, eu avance um pouco mais nos estudos e faça algo parecido com isso. E aí precisa. Tá certo? Vamos de brincando com os números? Se não der tempo de cantar, a gente canta na ponto 2, ou também temos a aula de aplicações ainda. Mas vamos lá, brincando com os números, na telinha, olha o desafio. Qual o número da sequência? Qual o próximo número da sequência? A sequência começa com 8, 6, 9, 23, 87. O próximo número é o 128? É o 226. Ah, eu acho que é o 324. Ou será que é o 429? E também não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Primeiro que aconteceu? A sequência tá toda doida, porque ó, 8, aí cai, pula pro 6, aí vai pro 9, aí vai lá pro 23. Aí dá 23, aí dá 87. Tá acontecendo alguma coisa. E aí, olha deu só. Deu a louca na... Não, a dica. Deu a louca na matemática. Da álgebra? Lá nas partes de expressões algébricas, aqui tem alguma coisa nesse sentido, tá? Alguma coisa de expressão algébrica aí tá acontecendo. Beleza. Tem a paródia, né? Mas não sei se vai dar tempo. Será que dá tempo de cantar? Bora, vamos cantar. Então, vamos lá. Letra na tela aqui com a gente. Dá pra gente cantar até junto aqui, né? Eu acho que dá, né? Vamos lá, rapidinho aqui. Vamos lá, então. A nossa paródia vem lá do hoje. Lembra do hoje? Hoje é hoje? Vamos lá, então. Hoje é hoje. É hoje. É hoje. Hoje é a função quadrática que faz uma parábola e segue a linha curva toda. Hoje o valor de delta importa, se for um zero toca. Uma vez o x eu fico louca e faz assim. Ax² mais bx mais c pra mim. Não fala nada e vê que eu não sou afim. Delta negativo não toca em mim, não toca em mim. Delta positivo, x não escapa, passa pelo vértice, segue a linha para lhe pegar de novo. Hoje ninguém dorme em sala, hoje função é brinquedo, hoje matemática é mais gostoso. Delta positivo, x não escapa, passa pelo vértice, segue a linha para lhe pegar de novo. Hoje ninguém dorme em sala, hoje função é brinquedo, hoje matemática é mais gostoso. Tchau, 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 tchau.
Muito bem, né? A análise da música a gente faz no retorno aí na ponto 2, tá bom? Perfeito. Mas a nossa música aqui diz muito sobre o conteúdo, tá? Aborda bastante os conceitos da função. Revisão com ela, né? Isso, podemos, Isso. verdade. Voltamos com a paródia para a revisão e mais algumas coisinhas aí, mais alguns itens, tá certo? Combinado, não sai caro, então já já a gente tá de volta.